Mano, ele era basicamente o aventureiro mais inútil de todos, preso no primeiro andar da masmorra pra sempre, ou pelo menos era o que parecia, mas depois de derrotar 10.000 slimes, o cara acabou achando uma carta de Pokémon ultra rara, que invoca o monstro mais forte de todos. Só que como isso aqui é um anime, é claro que em vez de um monstro veio uma garotinha fofinha. O nosso prota se chama Kaito, e já de cara vemos ele enfrentando um slime. A criatura avança, mas ele puxa seu spray, mata inseto e derrota o bichinho, ficando super orgulhoso de si mesmo. Descobrimos então que o Kaito visita a mesma masmorra faz 2 anos, mas os seus status continuam ridiculamente baixos, porque ele só consegue lidar com os slimes do primeiro andar. Nesse dia ele já caçou vários, mas a sua meta é fechar a noite com 10.000 slimes derrotados. Então ele se aprofunda e encontra um slime dourado, vai na furtiva e ataca com o spray, mas o slime desvia, então ele saca a sua pistola de spray e finalmente derrota o bichinho. Esse era bem raro, mas mesmo assim o nível dele não sobe. Ao pegar o núcleo mágico do slime, ele percebe algo diferente. O monstro deixou cair uma carta de servo. Nervoso, ele olha ao redor para confirmar se está sozinho, e então analisa a carta. O banco de dados não mostra nada, mas ele descobre que é uma carta de Valkyria, considerada semideusas na mitologia. Ele já pensa, será que isso aqui é raro, meu mano? E logo em seguida ele cruza com um grupo de exploradores, que tenta puxar papo, mas é completamente ignorado. Frustrado então, ele conclui que talvez seja melhor vender a carta e comprar um bom equipamento. Na guilda, a recepcionista Hitsugaya paga apenas 1.000 ienes pelos 3 núcleos, mas antes de sair, ele pergunta quanto valeria uma carta de servo tipo anjo, e a resposta o derruba, mais de 1 bilhão de ienes. Mulheres, automóvel, iate. Ele fica logo em choque, e mais tarde encontra com os amigos Shinji e Yato, que falam sobre seus passes de explorador. Eles perguntam se ele ainda tá no nível 3, e o Kaito admite que sim, porque ele só caça slimes. Eles lembram da primeira vez que enfrentaram um Goblin e quase morreram, desistindo de subir de andar desde então. Já o Kaito, mesmo caçando slimes há anos, diz que tem os seus próprios motivos para continuar. Nisso, em casa, os seus pais se preocupam com os seus estudos, mas ele garante que vai dar tudo certo. E no banho ele fica dividido, usar a carta e talvez ganhar poder ou vender e virar um bilionário. No dia seguinte, a sua colega Haruka comenta que o viu chegar tarde, e ele mente dizendo que estava na cidade com os amigos só bebendo. Quando eles cruzam novamente o caminho com Shinji e Yato, o Kaito entra em desespero e pede que o ajudem a esconder o fato de que frequenta a masmorra. A Haruka então começa a suspeitar, mas ele insiste que não é nada demais. Durante a aula, o nosso prota pergunta para os amigos o que eles fariam se achassem uma carta rara de servo, e eles dizem que fora da masmorra ela é inútil, então é melhor vender e ganhar uma grana. Mas agora o Kaito já sabe, se ele invocar não dá mais pra vender. Nisso ele reflete e se decide, e o cara vai usar a carta. Na masmorra então ele invoca e surge um anjo gigantesco, que logo se transforma em uma garotinha chamada Sylph. De início o nosso prota acha que se ferrou, porque trocou 1 bilhão de ienes por uma loli, mas quando ela mostra um raio divino e mostra 170 pontos de batalha, ela percebe que ela é pelo menos 17 vezes mais forte que ele. A Sylph se alimenta dos núcleos dos slimes, e o Kaito rapidamente percebe o perigo. Se ela gastar muita mana, vai sentir fome e comer tudo que ele precisa vender. Então os dois combinam ali. Ela apenas localiza os monstros, e ele finaliza com o seu spray. Assim, o Kaito finalmente sobe de nível e ganha a habilidade de matador de slimes, que aumentam seus status em 50% contra eles. O nosso prota acha isso inútil, mas a Sylph o anima dizendo que ele tá indo bem, e tocando o coração dele que nunca tinha ouvido isso de ninguém. Então, antes de ir embora, ele guarda a Sylph novamente na carta, e na guilda a Hitsugaya fica chocada com a quantidade de núcleos que ele trouxe, recorde do dia, e paga 15.000 ienes. À noite, ele pensa em como a Sylph é poderosa, e que com ela finalmente pode explorar o segundo andar, mesmo morrendo de medo de encontrar um Goblin. Ele sonha com o herói lendário Capitão Katsuya, que desbravou as masmorras e foi aclamado por sua coragem. Inspirado então, ele decide encarar o segundo andar com a Sylph, na esperança de virar um herói também. Quando começa a tremer de nervoso, a Sylph segura sua mão e o acalma, e nesse momento o nosso prota percebe que talvez tenha uma quedinha por garotinhas fofas, e agradece ela. Então ele se lembra da última vez que tentou ir pro segundo andar, há 2 anos, mas do nada a Sylph sente a presença de um Goblin por perto. O Kaito entra
em pânico e sai correndo, mas logo lembra do capitão dos seus sonhos e percebe, se ele não tiver coragem agora, ele nunca vai ser um herói. Então ele dá um tapa no próprio rosto para se animar, deixando a Sylvie sem entender nada, mas ele finge que tá só se aquecendo. Eles se aproximam do Goblin bem na surdina, e o nosso prota pede para a garotinha acabar com ele, já que sozinho não teria coragem. A Sylvie se prepara para soltar um raio divino, mas no último segundo ele muda de ideia e decide enfrentar o monstro por conta própria. O problema é que as suas pernas começam a tremer tanto que ele quase se mija de medo. Então pede para Sylvie só ajudar se as coisas derem muito ruim. O Kaito ataca, mas erra feio e o Goblin parte com tudo pra cima dele. Ele levanta o escudo na hora certa, empurra o bicho e tenta contra-atacar. Só que o Goblin desarma ele rapidinho e quase o finaliza. No desespero, o nosso prota manda o seu spray bem no rosto do monstro. Cego, coitado, recupera a espada e vai pro golpe final. Mas ele acaba tropeçando numa pedra e por acidente acaba enfiando a lâmina no Goblin. Foi uma vitória no susto. Quase chorando no fim, ele é elogiado pela Sylvie, que diz que ele foi incrível, o que o deixa super feliz de verdade. Logo depois, ele sobe de nível e descobre que matar 1000 slimes não serviu pra nada, mas derrotar um único Goblin foi o suficiente para evoluir. Ele ganha até uma habilidade nova, o Goblin Slayer, que aumenta 10% dos status contra Goblins, mas só por um tempo. Eles seguem caçando Goblins e o Kaito percebe que as suas estatísticas estão subindo aos poucos. E curioso, ele pergunta a Sylvie se ela sabe algo sobre a masmorra. Ela responde que não, que só sabe que a sua missão é servir ao mestre. Depois disso, o nosso prota leva os seus núcleos para Hatsugaya, que fica surpresa por ele ter conseguido 4 logo de primeira. No dia seguinte, ele tá quebrado de tanto esforço, ele mal consegue se mexer. Nisso, a sua mãe o acorda no grito, reclamando que ele anda se esforçando demais. Mais tarde, a Haruka nota que ele tá todo dolorido e suspeita que ele tenha ido pra masmorra. Ele mente dizendo que começou a ir pra academia pra ficar musculoso, mas a Haruka ri na cara dele e diz que músculos não combinam com alguém tão fraco. Você é um frango, seu nerd. Que provavelmente apanharia até de uma formiga. Na escola, o Kaito revela aos seus amigos que começou a caçar goblins, e eles ficam chocados. Nisso, nosso prota se irrita com a desconfiança deles, mas explica que está mais confiante agora e pronto para descer mais fundo na masmorra. Com o tempo, chega no nível 10 e ganha uma nova habilidade, a Bênção de Deus, que aumenta os seus status a cada nível, dependendo do quanto os deuses gostam dele. O nosso prota acredita que isso tem a ver com a Sylvie, e emocionado agradece por tê-la conhecido. Nisso, a menina fica super feliz com o carinho, mas pede para ele maneirar, senão pode acabar preso por agir assim. Pouco depois, eles encontram um esqueleto brilhante, e o Kaito acha que é por causa da sua nova bênção, mas a Sylvie já manda uma barreira para se proteger. Ele ataca, mas não causa muito dano, então pede para Sylvie usar o raio divino, que derrota o monstro facilmente. O problema é que o bicho só deixa cair um núcleo vermelho. Nisso, a Sylvie come o núcleo, e mais tarde Kaito descobre com Hatsugaya que aquilo valia 2 milhões de ienes. Nisso, ele quase desmaia de desgosto, mas Hatsugaya o consola dizendo que pode encontrar outro se der sorte. Mesmo chateado, ele percebe que a Sylvie merece a recompensa, já que foi graças a ela que ele deixou de ser um fracassado. Agora, o mano tá decidido a alcançar o 3º andar. O nosso prota quer treinar sem depender tanto dela. A Sylvie fica preocupada, achando que ele não precisa mais dela, mas ele explica que confia nela como se fosse a sua irmãzinha. No treino, um Goblin aparece e o Kaito insiste em lutar sozinho, mas acaba se machucando e tendo que gastar uma poção de carisma, e isso deixa sem dinheiro, então ele percebe que precisa de novos equipamentos e mais núcleos para alimentar a Sylvie. De volta ao 1º andar, ele caça slimes e traça seu plano de seguir adiante, mas então a Sylvie detecta um slime prateado. O Kaito tenta com o spray, mas a criatura foge, e a Sylvie resolve com um raio divino. O slime deixa cair outra carta, dessa vez de classe demônio. Curioso, ele decide ativá-la, e surge Lucélia, uma garota com cara de demônio que logo chama o nosso prota de burro. A Sylvie se esconde atrás dele assustada, mas Lucélia garante que não vai fazer mal a ninguém, ela só quer agir como um demônio de verdade. Quando sente fome, o Kaito diz que ela ainda não fez nada pra merecer, mas no primeiro combate, a Lucélia mostra o seu hálito corrosivo e derrete um Goblin em segundos. Assustados, o Kaito e a Sylvie veem o poder dela, e como recompensa ele dá o núcleo, mas ela quer mais. O Kaito então segura a mão e promete mais depois. No outro dia, já no 3º andar, o Kaito exibe a sua nova besta, mas a Lucélia debocha, dizendo que o preço não significa a qualidade. Em combate, ele erra
os disparos e precisa de ajuda das duas. Depois aparece o javali selvagem. O Kaito logo entra em pânico, mas ele consegue finalizá-lo com uma flecha bem colocada, recebendo elogios da Sylphie e críticas da Lucélia. Mesmo assim, ele continua duro, já que a Lucélia come todos os núcleos. Mais tarde, ele ouve as garotas comentando que chegaram ao 6º andar em grupo, e se pergunta se também conseguiria ir tão longe com a Sylphie e a Lucélia. Na escola, os seus amigos percebem que ele anda mais feliz que o normal, mas ele não revela que agora tem 2 garotas lutando ao lado dele. A conversa então muda para universidades, e a Haruka pergunta em qual ele quer entrar, e sem pensar, ele responde que quer estar na mesma que ela. De volta a Masmorra então, a rotina segue, caçando monstros, Kaito tentando sobreviver e a Lucélia comendo tudo. E quando percebe que a Sylphie tá estranha, ele pergunta se ela tá bem, mas ela apenas sorri e diz que sim. Depois disso em casa, ele bota um filme qualquer e começa a viajar na ideia que a Sylphie e a Lucélia podem acabar tretando entre si. Aí o nosso prota já começa a pensar que se ele quiser ser um grande mestre, ele precisa evitar esses tipos de DR entre as suas invocadas. Nisso ele fica matutando tanto que nem consegue dormir. Então no dia seguinte, a Haruka percebe as olheiras dele e pergunta o que tá pegando, mas como nosso prota não pode falar a real, ele inventa que tem 2 amigos que conheceram garotas de personalidades opostas e que a mais boazinha não vai muito com a cara da outra. Nisso ele pede conselho e a Haruka solta a dica de ouro, conversa com a simpática e vê como ela se sente. Com isso em mente, ele corre pra masmorra e já chama a Sylphie e pergunta na lata se ela odeia a Lucélia. Nisso a guria responde que no começo tinha medo, mas agora ela gosta dela. Só que o nosso prota percebe que tem algo engasgado aí e insiste. Então a Sylphie abre o coração. Ela tá chateada porque ele anda sendo muito gentil com a Lucélia, dando mais núcleos pra ela e quase não conversa mais com ela. Ou seja, tá rolando o clássico ciúmes. Nisso Kaito promete que vai melhorar. Nisso eles continuam seguindo a jornada, mas dessa vez ele começa a elogiar bastante a Sylphie. E é claro que isso deixa a Lucélia com ciúmes também, exigindo que ele elogie ela também. E enquanto eles estão nessa DR aí, acaba surgindo um javali, e depois de derrotá-lo, a Sylphie sobe de nível, e toda feliz fica dando crédito ao nosso prota. Logo depois, aparecem 3 cães infernais, e o nosso prota pede pra Sylphie mostrar se ela acabou ficando mais forte. Ela então solta um raio divino e apaga os 3 num piscar de olhos. Outro javali corre até eles, mas dessa vez o Kaito quer resolver sozinho, então ele atira uma flecha e consegue finalizar o bicho. Dá 2 núcleos pra Sylphie e nada pra Lucélia, já que ela não fez nada. Nisso a Sylphie ainda pede mais, porque ela tá com fome, e o Kaito percebe que o apetite dela cresce conforme ela sobe de nível, então ele volta pro primeiro andar pra caçar mais slimes. A Lucélia tenta ajudar, mas ele não deixa, dizendo que precisa vender os núcleos. Ela logo fica bravinha, mas a Sylphie lembra que a função delas é apoiá-lo. Nisso o nosso prota diz que o apoio já ajuda muito, e a Lucélia resmunga, mas decide torcer por ele, mesmo achando triste servir um bosta desses. Mais tarde a Hatsugai estranha quando ele aparece com os núcleos de slime de novo, achando que já estava no 4º andar, mas o nosso prota explica que o seu equipamento ainda é fraco e começa a pesquisar armas online, até quase cair duro com os preços. No dia seguinte eles encontram outro slime especial e o Kaito fala que precisam derrotá-lo de qualquer jeito. A Sylphie e a Lucélia mandam ver e o monstro deixa cair uma esfera mágica, e logo nosso prota já fica em choque. Agora pode virar um mago. Ele então usa a esfera e aprende a bola de água. Empolgado, ele testa com o cão do inferno. A Sylphie faz uma barreira, a Lucélia fica de backup e ele dispara sua nova magia, que não causa nada. O bicho parte pra cima e a Lucélia o finaliza. O Kaito fica decepcionado, achando que devia ter vendido a esfera ao invés de usar. À noite, ele encontra a Haruka e agradece pelo conselho que resolveu a treta entre as meninas. Ela percebe que ele fez isso mais por egoísmo, mas ele insiste que foi pelo bem dos amigos. A Haruka fica meio estranha e ele até suspeita de ciúmes, mas descarta, afinal ele sabe que é um merda. Na masmorra, ele treina a bola de água até desmaiar, e saindo de lá ele tromba com a Ai, que pede pra ele não exagerar. As suas amigas acham que ele tá se esforçando demais, mas decidem treinar também. Já na sala de aula, o professor dá bronca nele porque ele dormiu na aula, e o nosso prota brinca dizendo que é porque ele anda levando muito ferro nas costas, fazendo os colegas rirem. Quando os amigos perguntam o motivo do treino, ele fala a real: ele é fraquinho demais e precisa melhorar para explorar as masmorras. A Haruka escuta e questiona se ele tá mesmo explorando, mas o nosso prota nega, dizendo que tá aprendendo dança, e ela manda ele se cuidar. Pouco depois, ele tenta usar
usar a bola de água de novo em um Goblin, e enfiando na boca do monstro, ele faz o bicho morrer afogado, mano, que cara sádico. Mas ele percebe que ainda tá preso no nível 11, já que os monstros do terceiro andar dão pouca XP. Nisso, ele decide descer mais fundo, lá ele, e no dia seguinte aparece com um terno caro que viu online. Mas a Lucélia tira sarro dizendo que ele parece um perdedor. Ué, tá na cara já, né? Ele já é, né? Nisso, ele insiste que protege bem o corpo e mostra sua nova pulseira que aumenta os feitiços. Chegando no quarto andar, eles dão de cara com baratas gigantescas, e as meninas entram em pânico e destroem tudo com magia, enquanto ele explica que o andar é cheio delas. Como nosso prota ficou pra trás, eles acabam caindo pro quinto andar, e as garotas pedem desculpa por correrem na frente, mas ele finge que não liga. Ele recolhe os núcleos e tenta alimentar as duas, mas elas odeiam um gosto. Barata é barata, né, meu mano? Continuando explorando, eles acabam encontrando monstros de areia e lama, imunes a dano físico. Nisso, a Lucélia usa fogo infernal e resolve, e depois continuando, eles acabam achando uma passagem secreta, mas ativam uma armadilha. O Kaito se machuca, mas eles continuam em frente até uma porta enorme. A Sylph abre com um raio divino e lá dentro encontram dois chefes, um ogro e um slime. Eles decidem focar no ogro. Magia não funciona, mas ele é vulnerável a ataques físicos. Nisso, o Kaito com poucas flechas usa bolas de água, que de repente congela graças ao aumento de mana. Nisso, ele transforma em espíritos de gelo e derrota o ogro. O slime, imune à magia, quase pega a Lucélia, mas o nosso prota entra no seu modo supremo e vai pra cima com sprays, metralhando até o bicho sumir. No fim, eles ficam feridos, mas ficam vivos, e a Lucélia sobe de nível. O Kaito chega no 15 e até encontra uma espada mágica, que mais parece uma faca de cozinha. Ele tenta vender um núcleo vermelho raro, mas Hitsugaya fica em choque e explica que é especial. Depois, com os seus amigos, ele até se gaba dizendo que vai liberar o sexto andar. A Haruka, sem entender nada, acha que é sobre a festa de dança, e todos entram na onda. No evento, o nosso prota encontra o grupo da AI, e todos usam o portão de transferência pro sexto andar. Nisso, ele fica meio nervoso, mas tá tudo certo. Descendo, eles enfrentam golems. AI e Hikari mostram o seu poder absurdo, e o nosso prota inspirado usa sua espada mágica para derrotar um golem de ferro, chocando as garotas. Quando AI sugere que ele se junte ao grupo até o 11º andar, ele hesita, achando que ainda não é bom o suficiente, mas as garotas garantem que gostam da companhia dele. De volta, ele convoca a Sylph e a Lucélia, que reclamam porque ele demorou. Nisso, ele explica sobre o grupo da AI, mas elas dizem que ele não precisa de ninguém além delas. No fim, ele promete não deixá-las de lado. Depois, ele passa um tempo com a Haruka, que o convida para fazer compras. Eles vão passeando, lembrando do passado, e até entram num barco, o que faz o Kaito cogitar se aquilo era um encontro. Spoiler, ele nega porque ele se acha um merda. A Haruka, por outro lado, nota que ele está mudando e parece feliz. Mais tarde, ele volta a treinar. Ele combina a bola de água com a espada e cria uma lâmina congelada. As suas servas acham legal, mas também percebem que ele só quer impressionar elas. Nisso, ele admite que talvez se junte ao grupo da Ri, mas só nos fins de semana. Nisso, apesar dos ciúmes, elas apoiam. O Kaito então liga para a Ai e a convida para uma parceria, e logo estão de volta na masmorra, derrotando os golems juntos. E as meninas só conseguem ficar elogiando esse bosta aí sobre a sua precisão e habilidades. Quando eles chegam no 8º andar, o Kaito aparece até de colete salva-vidas, dizendo que é a preparação contra monstros aquáticos. O grupo ri, mas logo eles enfrentam criaturas perigosas. Ele quase se afoga, mas é salvo pela Ai e percebe que não sabe nadar. Que vergonha, mano. Depois eles enfrentam um enxame de peixes e mesmo sem mana ele se esforça até desmaiar. Quando o nosso prota finalmente acorda, ele tá na onde? No colo da Ai, que gastou uma poção cara nele. O Kaito pede desculpas, mas ela garante que estão juntos nisso. No fim, um enorme dinossauro chefe aparece, bloqueando a saída. Todos tentam correr, mas não tem escapatória. O nosso prota respira fundo e anuncia: não tem jeito, mano, a gente vai cair na porrada e vai lutar. O grupo então entra em combate, mas logo eles percebem que seus ataques não estão surtindo efeito. O Kaito até consegue enfiar a espada na criatura, mas o dano é quase nada. E enquanto ele tenta distrair o monstro, Ai aproveita e corre até as costas da fera, acertando uma facada na cabeça. Mesmo assim, não é o suficiente, e a criatura a joga longe. O Kaito corre desesperado até Ai, mas ela insiste que está bem e dizendo que no futuro será uma heroína. Ué, mano. Mesmo assim, ele percebe que a situação está péssima e pensa em convocar a Sylph e a Lucélia. Quando o monstro então se prepara para atacar Ai e Miko, o Kaito não pensa duas vezes. Ele
ativa as cartas e chama suas duas invocações. A Sylph e a Lucélia aparecem na hora. Ele pede desculpas por convocá-las tão em cima da hora, mas implora que derrotem o chefe. As duas então juntam os seus feitiços e juntas conseguem eliminar o inimigo. O Kaito agradece aliviado, mas a Lucélia logo mostra ciúmes, por ele estar cercado de outras garotas. Porém a tensão logo quebra, quando a Miko corre até a Sylph e a abraça dizendo que ela é muito fofa. Já Hikari parece bem impressionada com Lucélia, e o nosso Kaito sem jeito pede desculpas por ter escondido as suas invocações, mas Miko dá risada e diz que em troca eles devem tomar um banho juntos para celebrar o vínculo. Assim todos vão para uma casa de banho. A Haruka se surpreende ao ver que Kaito tem tanto um anjo quanto um demônio como servas, e as meninas ficam à vontade juntas, enquanto o nosso prota acaba sozinho com o Shin e os outros rapazes. Que azar, hein, meu mano? Depois a Hikari e a Miko vão pra casa, deixando o nosso prota sozinho com a Ai. Nisso ele aproveita para perguntar sobre o sonho dela de ser heroína, e a Ai então conta que desde criança queria isso, e ela também lembra de quando perguntou ao pai por que precisavam ser fortes, e ele respondeu que era para proteger as pessoas que amam, e aqueles capazes de fazer isso eram heróis de verdade. Essa foi a inspiração que a fez a se tornar exploradora de masmorras. Animada, Ai comenta que a sua universidade terá um fim de semana aberto, e convida o nosso prota para visitar, e no dia seguinte ele conta isso aos amigos, que logo sugerem que vá com Haruka. Nisso ele acha impossível que ela aceite, mas ela e uma amiga escutam sem querer, então sem saída ele a convida, e para sua surpresa a Haruka aceita feliz, já que sempre quis conhecer um campus. Nisso o fim de semana chega, e o nosso prota logo se surpreende ao ver que a Haruka tá usando a roupa que ele mesmo tinha escolhido. E esse, meu mano, foi o resumo da parte 2 desse anime aí, mano. Se você quiser mais, já deixa aí seu like, se inscreve no canal e lembre-se, meu mano, o Dress de Animes ama você. Eu vou trazer o resumo amanhã da próxima parte, então não se preocupa. Valeu!